Boa noite a todos e todas. Meu nome é Amanda, estou aqui representando o Pula Catraca e queria primeiro dizer que eu estou um pouco decepcionada com o evento, porque eu acredito que uma audiência pública é um espaço para a gente escutar os anseios da população e não para a gente fiscalizar as empresas ou estender uma sessão da Câmara. E eu acho que boa parte do pessoal que estava aqui para assistir acabou indo embora, até por depender do ônibus. E pouca gente vai ser ouvida aqui da população mesmo, que realmente utiliza o ônibus. Bom, o transporte público, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente queria ter feito uma análise melhor do serviço prestado em Americana. A gente fez até um protocolo na administração pública, solicitando os contratos das empresas de ônibus no dia 16 de fevereiro. Pela Lei de Acesso à Informação, eles teriam um prazo de 20 dias para conceder esses contratos para a gente, que pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que tenha uma justificativa expressa. Hoje, completam 20 dias, a gente não tem nem os contratos e também não temos uma justificativa expressa, então a gente não pôde fazer uma análise melhor como a gente queria, mas baseado no Código de Defesa do Consumidor e nos anseios da população, a gente quer fazer uma análise aqui do que a gente vê do serviço de transporte. Bom, a gente do Pula Catraca, eu acho que boa parte dos outros movimentos sociais, somos contra esse princípio mercadológico do serviço público, do transporte público, porque é um serviço essencial, então a gente entende que deveria ser gratuito para toda a população. Mas a gente entende também a conjuntura atual e queremos estabelecer um diálogo para entrar no meio termo para não prejudicar nem a população e nem as empresas de transporte público, os funcionários e as famílias dos funcionários. Então a gente tem umas reivindicações que acreditamos que seja o mínimo que as empresas podem fazer para melhorar o transporte público, e eu gostaria de ler aqui, que a gente fez umas reivindicações aqui. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem. Ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora, pelos funcionários dos pontos de parada e estação de apoio e pelos agentes de fiscalização. Prosseguir viagem no caso de sua interrupção no mesmo meio de transporte ou em outro de característica idêntica ou superior à daquele inicialmente utilizado, sem precisar pagar nova tarifa. Passagem única para quem precisa utilizar mais de um ônibus para alcançar seu destino, estendido para quem paga a passagem em dinheiro, porque hoje isso já existe, mas só para quem usa o cartão. Para quem paga em dinheiro, tem que pagar 2 passagens. O valor igualitário da passagem para quem usa cartão e para quem usa o dinheiro. Hoje esse valor é diferente. Quem usa o cartão, acho que paga R$3, eu não me recordo, e quem paga em dinheiro paga R$3,15. Ser auxiliado no embarque e desembarque em se tratando de crianças, pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção. A gente já presenciou casos de ônibus não pararem para pessoa que está de muleta ou deficiente. Existem várias reclamações nesse sentido. E a gente acredita que, além de isso ser errado, deveria ter um auxílio para essa pessoa embarcar no ônibus. Receber da transportadora informações acerca das características dos serviços, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e outras relacionadas com os mesmos. Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência. Eu trabalho em uma unidade básica de saúde, e lá no Zanaga, que antigamente era um pronto-socorro e que muita gente ainda acredita ser. E já aconteceu algumas vezes de acidente dentro do ônibus, numa freada, um usuário cair, se ferir e levar para lá, que a gente não tem como socorrer. E aí os funcionários do ônibus deixam a pessoa lá e espera que a gente encaminhe para o hospital, entendeu? Eu considero isso errado. Eu acho que é uma obrigação da empresa dar essa assistência para o paciente, para o usuário, né, no caso. Passe livre para todos os estudantes, que essa já é uma reivindicação antiga dos movimentos. Quantidade adequada de passageiros por ônibus, principalmente em horário de pico,
que o pessoal está saindo e entrando no trabalho, que os ônibus vão lotados, vai um monte de gente em pé, isso não oferece nenhuma segurança para os usuários, porque de pé a pessoa pode cair, né? Fica um ali espremido no outro e pagando a mesma tarifa. Outra coisa que eu queria dizer, que eu não coloquei aqui, acho que eu esqueci. Tem pouca linha na cidade, principalmente de noite e de final de semana. Para mim, como jovem, é difícil sair de noite. Principalmente com aquela propaganda de se beber não dirija. Tá, eu tenho que sair, eu não posso beber e dirigir, então eu não vou de carro, vou de ônibus. Só que para eu voltar, depois das 11 eu não posso, ou então vou ter que ficar na rua até 4, 5 horas da manhã esperando o primeiro ônibus. Ou então, eu vou ter que ter R$50 para voltar de táxi para onde eu moro ali, lá no Vale das Mangueiras, do centro da cidade. Então, para a população jovem fica difícil usar o ônibus, que a gente precisava, né? E tem uma outra situação que eu considero ainda mais grave. Como eu disse, eu trabalho em OBS. Tem uma ambulância circulando na cidade do 192, numa cidade de mais de 200 mil habitantes. E tem só 2 pronto-atendimentos na cidade. A UPA do São José, na Avenida Silos, e o Hospital Municipal, que tem pouco ônibus que passa lá também, perto do Hospital Municipal, saindo de alguns bairros, principalmente da gente ali que é depois da Anhanguera. Nesse caso, imagina a seguinte situação: a ambulância está empenhada em algum atendimento. E alguém de algum desses bairros que não são atendidos com pronto atendimento, principalmente pós-Anhanguera, que na Praia Azul não tem mais pronto atendimento e no Zanália não tem mais pronto atendimento, precisa se locomover até lá. E não tem carro, esses bairros são de periferia, nem todo mundo tem carro. O que essa pessoa faz? Eu não tenho transporte público, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro para ficar pagando táxi, eu tenho que ficar contando com a boa vontade de um vizinho para poder levar, e eu tenho uma ambulância na cidade que está sempre rodando, né? O que eu faço? Eu considero essa situação mais grave ainda, né? Aí eu fiz uns apontamentos também sobre o que foi falado por aqui. Você falou que a legislação abre uma brecha para as empresas fazer o transporte sem a presença do cobrador. Só que você falou também que nessa legislação tem um número lá, né, de 30% ou 20% dos usuários pagantes, enfim. Só que como que você prevê isso? E se num dia vai ter um evento em algum bairro, nesse domingo, por exemplo no Jaguari lá, que teve um evento de hip hop e foi bastante gente para lá. Como é que você vai prever antes, que você não escalou um cobrador para trabalhar lá? E como é que você sabe disso? Sendo assim, sendo impossível prever isso, se vai ter uma quantidade pequena de pessoas ou grande, eu acho que o ideal seria cumprir o que está escrito no contrato, né? Que já foi estabelecido por isso. Não sei, né? Talvez uma coisa para a gente conversar. E a gente gostaria realmente... Eu gostaria que a gente fosse um pouco objetivo, porque o Rafa está colocando a gente aqui para a questão do horário, né? Então, até para permitir que outras pessoas possam participar também. Só mais uma coisa, só para encerrar, a gente também gostaria que mais pessoas utilizassem o transporte público. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de um transporte de qualidade e que atenda a todo mundo. A população jovem que precisa do ônibus à noite e a população que trabalha que precisa se deslocar durante o dia. A gente está aqui, vigilante e mobilizado, a gente não quer esse aumento abusivo, a gente quer um diálogo que se o aumento se concretizar, que seja oferecido um contraponto para a população, né? Que eu acho que é o que todo mundo deseja, um serviço de qualidade, tá? Boa noite a todos e todas.